Olha, preste muita atenção nessa mensagem que ela é muito importante e se ela não for útil para você, eu não tenho dúvidas de que ela vai ser muito importante para alguém que você ama ou para alguém que é próximo de você. Pois hoje eu estou vindo comentar sobre uma condição que é pouco abordada, mas é muito prevalente, tanto no Brasil como em todo o mundo, que é a diabesidade, uma condição que une diabetes com obesidade. A gente sabe que essas duas condições, essas duas doenças por si só já são extremamente graves sozinhas e que já trazem muitas vezes repercussões irreversíveis na vida dos indivíduos. Mas quando estão unidas, e elas estão frequentemente unidas por uma fisiopatologia parecida, elas se retroalimentam, piorando a condição. A gente sabe que cerca de 80% dos diabéticos, eles possuem excesso de peso. E justamente o excesso de peso é o principal fator que gera resistência insulínica. Uma condição com que a gente não consegue controlar adequadamente os níveis do açúcar, desencadeando assim o quadro da diabetes. Por isso, é um erro tratar diabetes utilizando apenas hipoglicemiante como metformina, como glifage, sem olhar para um dos principais fatores, que é justamente o excesso de peso. O indivíduo, para se tratar diabetes da forma correta, ele precisa sim controlar seus níveis do açúcar, mas ele precisa, em paralelo, estar corrigindo a raiz do problema, que é o excesso de peso. Se ele atua apenas com uma medicação controlando seus níveis do açúcar, ele está atuando apenas na pontinha do iceberg, pessoal. É como tratar uma infecção usando dipirona para controlar a febre. Não se resolve dessa forma a infecção. Você precisa resolver a raiz do problema. Na diabesidade, o quadro é o mesmo. Tratar apenas o nível do açúcar do indivíduo é desprezar a raiz do problema, fazendo com que ele controle momentaneamente aqueles níveis do açúcar, mas com sobrepeso e obesidade, sendo condições progressivas e crônicas, elas tendem a repercutir cada vez mais, interferindo mais na resistência insulínica e cada vez piorando o controle dos níveis de açúcar daquele indivíduo. De modo que, se antes ele precisava para tratar diabetes de uma medicação, ele passa a precisar de duas, passa a precisar de três, até um momento que vai ser de difícil controle seus níveis do açúcar por meio de medicações. Por isso, é a tapear tratar apenas o nível do açúcar. Você precisa olhar para o entorno e entender de onde vem a raiz do problema, que na enorme maioria das vezes vem do excesso de peso.